Agora, vamos ver aqui, ó. 1 Reis, capítulo 12, verso 31 e 32. Olha a cena. É essa que eu estou falando para vocês. Estou dando aqui a base bíblica para vocês anotarem aí, tá bom? 1 Reis, capítulo 12, verso 31 e 32. Jeroboão construiu altares idólatras e designou o sacerdote dentre o povo, apesar de não serem levitas. A instrução de Deus para a manutenção do templo, né, o tabernáculo da época, era que os levitas eram responsáveis pela manutenção, no sentido de organização, montagem, desmontagem, da liturgia, da organização do culto. Os sacerdotes deveriam ser da tribo de Levi. E aqui nós olhamos para Jeroboão, que não tinha compromisso com a palavra e faz segundo a sua vontade. E detalhe, quer que a glória de Deus se manifeste. E o mais interessante, o que ele fez durou anos. Nós estamos quase 200 anos depois e a coisa ainda acontece. Tá? Verso 32. O que mais Jeroboão fez? Instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifício no altar. Ele fez isso em Betel, onde também sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdote nos seus altares ídolos. Olha o drama, olha a situação, olha o caos que Jeroboão estabelece. Então, quando Deus olha para o cenário no período de Amós e apresenta para Amós, é isso aqui, ó. Nem os sacerdotes eram legítimos. É um culto falso, é um culto misturado, sabe? É um culto todo desorganizado, qualquer um dirige, qualquer um prega, qualquer um organiza, qualquer um faz, não tem aquela coisa de é de Deus ou não é de Deus, não, você vai qualquer coisa. E detalhe, chamam qualquer coisa de coisa para Deus. Gente, continuando aqui. Falsa religiosidade. Primeiro ponto, nós vimos o sincretismo religioso, mistura de religiões. Olha só. Continuando, falsa religiosidade. O povo prestava culto a Deus, mas não tinham amor, tá? Prestam culto para Deus, mas não tinham amor ao próximo, pois os necessitados passavam fome. Então, quem está vivendo uma crise financeira vai de mal a pior. Olha a cena. Amós capítulo 6, tá? Capítulo 6, versos 5 e 6. Vocês fazem músicas como fez o rei Davi, e gostam de cantá-las acompanhando de harpa, acompanhando com instrumentos. Bebem vinho em taças enormes. Usam os perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Então veja, a preocupação de uma elite, porque ali, gente, eles estão vivendo uma prosperidade. Literalmente, eles estão bem-sucedidos financeiramente. Então o povo está tranquilo, parece que Deus está vendo o pecado e não se importa, parece que a coisa está acontecendo de forma desordenada e Deus não está nem aí, pelo contrário. Gente, o problema não é quando Deus pune, o problema é quando Deus fica calado. Porque quando Deus fica calado, ele está deixando o homem seguir seu próprio caminho, dizendo, você vai se afundar no buraco que você cavou, você vai cair dentro dele. E é exatamente isso que vai acontecer aqui. Olha só, outro problema, nós já vimos aqui o sincretismo religioso, mistura de religiões, um povo que vai para o culto agora adorando a Deus, sem se importar com quem está passando necessidade. Sabe, não, o importante é eu estar na igreja, o importante é que eu sou de Deus, o importante é que eu estou salvo. Será que está salvo? O povo de Deus, próximo problema, o povo de Deus se sentia privilegiado. Eles pensavam que pelo fato de terem sido salvos do Egito, lembra daquela parte da prisão lá no Egito, quando Moisés entra e resgata de lá o povo, né? E dali para frente há aquela peregrinação, e chegamos à geração futuramente, né? na geração de Abraão. Quando nós olhamos a geração de Abraão, é estabelecida por Deus promessas. E o povo está calçado nas promessas. Poxa, nós somos o povo que Deus tirou lá do Egito. Nós somos o povo que Deus lançou promessas sobre Abraão e essas promessas estão sobre nós. Para que se preocupar com condenação? Não se importa. Já viu a teologia da predestinação? Eu achei lindo uma frase de Hernandes Dias Lopes.
Ele prega a predestinação, ele explica muito bem essa teoria, tá? E ele fala uma coisa: errado é quem pensa que uma vez salvo para sempre, permanecendo no pecado. Olha a frase que ele fala, que eu achei lindo. Uma característica do salvo é viver em santidade. Então, uma pessoa que se considera salvo, que crê na doutrina da predestinação, salvos para sempre, ele precisa, mais do que os outros, andar em plena santidade. E a característica de quem anda em santidade é se distanciar do pecado. E é perfeita essa explicação, gente. Se nós temos que carregar o título de salvos, uma das coisas que nós precisamos zelar é pela nossa integridade para com Deus. Como Deus nos vê? Será que o que Ele vê em nós, Ele aprova ou Ele reprova? Então veja o versículo aqui, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: no mundo inteiro, olha o que Deus fala, no mundo inteiro, vocês são o meu povo. Eu escolhi vocês para serem meu. Eu escolhi vocês. Vocês são meus. Vocês são meus. É lindo, né? É isso aqui que o povo está pensando. Não, nós somos de Deus. Nós estamos salvos. Eu encontrei um jovem um tempo atrás, ele vivendo uma vida irregular. Irmão, relaxa, eu estou em paz com Deus. Eu falei, glória a Deus. Mas olha o que o texto continua dizendo. Essa é a parte A do texto. A parte B, para estes que pensam estar salvos, vivendo uma vida irregular, né, em relação a Deus, continuando o texto, diz assim, por isso, vocês são meus escolhidos, por isso tenho de castigá-los por causa de todos os pecados que vocês cometeram. Salvos para sempre, debaixo da santidade. Então esse é o complemento da frase. A teologia calvinista, ela traz essa ideia de salvos para sempre. Hernán Dias Lopes, que é um grande teólogo, muito respeitado, que eu amo demais, todo o meu respeito a ele, ele fala sobre essa teologia com essa propriedade e trazendo esse detalhe fundamental. Uma característica do salvo é viver em santidade. Então veja, com base nisso, a teologia calvinista, ela ganha força na frase de Hernán Dias Lopes. A característica do salvo é viver em santidade.